Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade. Bom dia, amigos e amigas, senhores e senhoras. Vamos celebrando esse dia 31 de março de 2020. Já recebi aqui algumas notificações, pessoas celebrando pela resistência, por ter evitado o golpe, né, evitado o golpe comunista em 64. Comemorações, desculpe, que não tem nada a ver. Eu não posso comemorar uma situação em que a democracia foi violentada. Não tem como a gente celebrar algo que, de um jeito ou de outro, atrapalhou o curso da história do Brasil. O Brasil que vivia naquele momento histórico todo o sentido pleno da sua vida. O Brasil que naquele momento histórico tinha consigo uma verdade de mergulhando num crescimento, embora havia aquela questão da vamos defender contra o comunismo. Existe um mito brasileiro ou mundial, não sei, que tudo que não presta é comunista, engorda ou então atrapalha a saúde, ou as três coisas. Vivemos um momento histórico hoje, em tempo de quarentena, em tempo de Covid, embora algumas pessoas não falam quarentena, que quarentena é algo assim muito pesado. Não, mas é quarentena. A quarentena é algo que nós estamos vivendo hoje por necessidade de saúde. Alguém já falou já em punir, em prender, em colocar em regime fechado aqueles que teimarem em sair. Outro dia, uma pessoa falava sobre a necessidade de trabalhar. Não tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar minhas contas, senão eu vou morrer de fome. Se coloca numa situação de sofrimento que a gente fica até preocupado. Que tipo de ser humano somos nós? Nós sempre colocamos a nossa vida na mão de Deus, mas quando fala em Deus agir, a gente fica com medo. Eu não estou aqui para dizer para vocês que a gente tem que agora sair por aí quebrando tudo, se rebelando, ou o contrário também, ficar omisso. O momento histórico que nós vivemos hoje, primeiro nós temos que nos envergonhar por ter permitido. Aí eu não estava lá, você não estava lá, você não viu isso. Não, mas nós permitimos que acontecesse esse golpe na democracia. E permitimos tantos outros golpes. A gente está aqui nessa realidade um pouco assim assustado, porque existe uma linha aonde o presidente se coloca sempre como vítima. Coloca-se sempre como vítima, né? Como uma situação de culpa dos outros. Nunca ele erra. Ele sempre está no discurso do eu estou certo porque eu sou o presidente, eu estou certo porque... Hoje eu escutei um amigo falando, o presidente tem informações privilegiadas, informações que você não tem para poder ficar dando seu palpite leigo. É verdade, ele tem informações que eu não tenho. E uma delas que ele sabe que o próprio presidente que ele segue, porque ele tem uma cegueira por Donald Trump, já disse que o Estado vai fechar, está fechando, está tendo quarentena. A gente vive uma democracia onde o presidente quer impor a sua vontade pessoal. E um presidente que parece que não estuda. Mas Daniel, no regime militar só morreu vagabundo. Então, e só foi preso vagabundo.
Desculpem aí, vocês aí, meus irmãos, o que eu vou falar aqui não se ofenda, né? Eu tenho amigos conhecidos que contam para mim, e eu não vivi esse tempo, mas a gente fez um trabalho nessa área que conta que nós tivemos presos aí no tempo da ditadura. Foi Beto. Foi Beto vagabundo? Não, acho que não. O famoso Frei Tito, Vladimir Herzog e tantos outros que foram exilados, que foram colocados para fora do Brasil porque não acreditava, não concordava com o sistema. Essa mania que se tem, não concorda com o Bolsonaro, vai para Cuba, não concorda com o presidente, vai para o Chile, né? Vai para a Argentina, vai para Portugal. Existe um discurso cada vez mais de exclusão dos seus filhos. Talvez, se eu não concordasse com vocês em algumas questões, em muitas questões eu não concordo, isso não me faz mais inteligente ou melhor do que o outro. Isso não me coloca no patamar especial acima de todas as verdades. Alguém fala assim, mas Daniel, você está dizendo que você está dizendo que você está errado? Sim, em algumas situações eu estou errado. Em algumas situações eu estou muito errado. Em coisas que eu defendia no século passado que eu não defendo nesse século. Tem coisas que eu pensava que eram certo e hoje eu sei que não é bem aquilo, que não procede, né? Que eu não tô dentro daquilo que eu acredito. Existem valores que não dá para poder ficar quieto, não dá para poder se omitir, não dá para ficar no canto esperando acontecer. Então, quando eu falo que o regime militar foi ruim, alguém fala assim, mas você não viveu lá, você não pode falar. Eu não vivi lá, é verdade. Você tem toda a razão. Eu não vivi lá mesmo, não, é verdade. Eu não vivi lá naquele tempo. Eu também não vivi no tempo da escravidão no Brasil para dizer que ela foi boa. Mas afinal de contas a escravidão aconteceu porque foi um mal necessário? Foi um mal. O mal nunca é necessário. Não vivi no tempo da Inquisição, seja a católica ou seja a protestante, porque quem se engana você pensando que a Inquisição só foi católica, também teve a Inquisição protestante, e ambas violentas. Ambas violentas. Eu não me vi nos campos de concentração nazista, ou tampouco nos campos de concentração japoneses, para não dizer que não foi bom. Será que nós temos que experimentar o sofrimento, a dor? Será que nós temos que experimentar o toque do terror para dizer que o terror é ruim? Estamos aí com o presidente. Estamos aí com o presidente dizendo que se ele sair da presidência, tudo se resolve. Começou a dar sinal que ele já percebeu que ele está errando. Já começou a dar sinal percebendo que o seu caminho não é o melhor caminho para o país. Enquanto o seu ministro fala para a gente ficar recolhido, evitar a aglomeração, evitar a multidão, ele vem dizendo, não, podemos nos reunir, podemos celebrar. Existe até padres, né, dizendo que é preciso continuar as missas, né, os cultos abertos, porque a gente está precisando celebrar, está precisando conseguir se manter, quando na verdade a gente precisa manter a nossa dignidade, a gente precisa manter a nossa verdade, mas nossa verdade ela não é mais importante do que a verdade do outro. Eu tenho amigos que falam assim, eu estudei não sei quantos anos para poder defender essa minha linha,
que os militares não foram ruins. Tem um amigo que fala assim, não, você pensa que você estudou aonde? Quem é você para poder dizer que os militares não foi bom? Não sou eu, é a história. Não sou eu, o sistema. Se os militares tivessem sido tão bom para o Brasil, por que eles desistiram da presidência da República? Por que entregaram a presidência da República para os civis na década de 80? Por que eles fizeram esse favor para a nação? Como que eles aceitaram devolver a presidência sem pestanejar, sem questionar, sem lamentar, sem guerra, sem conflito? Como que eles aceitaram devolver a presidência na melhor das intenções? Como que eles aceitaram devolver a presidência sem questionar? Devolver a presidência para os civis, a abertura democrática, com a inflação de 80% ao mês. Devolver a presidência para o Brasil, para o civil, com uma inflação de 80%, com a dívida externa enorme. E esses são os caras que fizeram só bem. Com a dívida interna de sem tamanho. Mas há quem diga que o regime foi bom. Há quem diga que tem saudade desse tempo em que nós não podíamos nem falar isso que eu estou falando aqui na rede social. Bom, Deus nos abençoe e nos ajude. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza da frente. Muito bem, amigos e amigas, agora vamos tentar meditar um pouquinho o Evangelho de ontem. O Evangelho de ontem foi o Evangelho de João, capítulo 8, a mulher adúltera. Alguém reclamou comigo, Daniel, você não fez a reflexão antes, você não falou nada. O que aconteceu? Aconteceu simplesmente, a gente correu para um lado e para o outro, e o tempo não deu para a gente parar, para conversar aqui pela rede social, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. A gente não teve tempo, o corre-corre foi muito grande. E hoje, eu estou parando aqui para falar com vocês, e o Evangelho de ontem, eu não tenho nem o que discutir. Ali eu acho que aquele Evangelho, ele dispensa qualquer comentário da minha parte, né? Qualquer comentário que eu faça daquele Evangelho, eu acho que não acrescenta muita coisa. O texto está ali no cru. Não me cabe julgar os irmãos. Acabou. Não me cabe descobrir quem está errado. O interessante é que aquele Evangelho fala da mulher adúltera. E o adultério era somente dela. E do homem? Cadê? O homem também cometiu o adultério. Mas cadê o homem? Só trouxeram a mulher. Parece que não mudou muita coisa, né? O sistema de hoje traz a mesma marca. A mesma marca de querer trazer a culpa somente para um lado, né? Só para o lado do pobre, ou para o lado do excluído, para o lado do ferrado, para o lado da mulher, do pobre, né? Do negro, do excluído, do abandonado, daqueles que vivem no dia a dia o desafio de ser quem é. E aí o Evangelho de hoje, Jesus já é questionado, ele é colocado contra a parede, ele é examinado, e ele fala, olha, não adianta, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para atender a vontade do meu Pai. Alguém fala assim, poxa, mas por que Jesus fala aquilo? Primeiro porque ele quer demonstrar realmente que a sua relação, ela não é uma relação qualquer. Ela não é uma relação que nós temos com a vida. A relação que Deus tem conosco é uma relação fraterna. É uma relação humana. É uma relação divina. O interessante é que nesse capítulo 8, versículo 21 em diante, do Evangelho de São João, Jesus coloca ali, o Evangelho de João 8, 21 ao 30, Jesus traz para a gente uma realidade. Estamos na quinta semana da Quaresma, semana que vem já estamos celebrando
a Semana Santa, né? Domingo de Ramos está chegando, mesmo em tempo de coronavírus, sabendo que as nossas igrejas não podem abrir, né? Estamos aí cumprindo o decreto, né, do Estado do Rio de Janeiro, evitando o conflito. E o interessante é que Jesus fala que não tem como escapar do sofrimento. Ele fala, olha, eu sou lá de cima, gosto deste mundo. Ele fala isso no sentido tipo assim, olha, eu estou acima disso tudo. Deus, ele age além da nossa realidade. Nós queremos, às vezes, atender à vontade do homem, esquecemos de atender à vontade de Deus. Nós queremos, às vezes, atender à vontade da carne e não fazemos a vontade do Espírito. E o interessante é que Jesus traz para nós, neste Evangelho, uma relação íntima que ele tem com Deus. Uma relação onde ele diz, olha, eu faço aquilo que meu Pai manda. Eu não estou fazendo aquilo da minha cabeça. Às vezes nós estamos aí querendo agir de acordo com o nosso desejo, com a nossa vontade. Às vezes a gente tenta colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Tem uma pregação que eu escutei um tempo atrás que fala de uma situação que Deus nos propõe um caminho. Mas para poder fazer o caminho de Deus, não pode ter atalho. E nós, muitas das vezes, queremos pegar o atalho. Abraão quis pegar o atalho, aconteceu que formou lá o povo de Árabe. Toda vez que nós buscamos o atalho para cumprir o plano de Deus, a gente não consegue chegar onde tem que chegar. Todas as vezes que nós deixamos de passar pelos sofrimentos que tem que passar, pelas dores que tem que passar, em nome do interesse pessoal, não acontece o plano de Deus. O Evangelho de hoje, o Evangelho que Jesus é questionado, porque ele diz lá no Evangelho de ontem que os pecados daquela mulher estavam perdoados, que ele não a condenava. Quando ele questiona cada um dos judeus sobre a sua prática, ele traz para nós, neste Evangelho, uma coisa que nós não queremos ouvir. Que ele, Jesus, seguiu o fluxo, não o destino como alguns pregam. Deus diz assim, o destino seu, agora eu ouvi um outro dia também, não tiver que morrer, vai morrer de coronavírus, tiver que morrer, vai morrer. Não é que tem que morrer que vai morrer. O que nós temos que entender é que se vai morrer, que seja daqui a uns anos, daqui a uns 50, 100, 200 anos, sei lá. Não é que não vou morrer, então acabou o cuidado. E Jesus coloca bem claro, olha, é preciso não morrer no pecado. Ele fala para os judeus, para os fariseus, para os doutores da lei, para os teólogos do seu tempo, vós morrereis nos vossos pecados. Morrer no pecado é morrer na ignorância, é morrer sem conhecer. Trabalhamos com pessoas que gostam de viver a ignorância do seu próprio ego, que gostam de viver no egoísmo, lutam o dia todo pelo algo que não vai dar certo. Um cara chamado Peter conseguiu. Mas a pessoa, ela vai que vai. E ainda acha que aqueles que lhe dão alguma dica, aqueles que falam diferente, aqueles que discordam dele, são loucos. Interessante, Jesus fala, tenho muito a dizer e julgar a respeito de vós. Mas aquele que me enviou, que é Deus, eu comunico ao mundo que lhe ouvi. O interessante é que Jesus falava com simplicidade, uma relação assim, tão fraterna com Deus, uma relação tão próxima de pai, de amigo, que os judeus não entendiam. Aquele Deus que alguns estão pregando por aí, que Deus que mandou o Covid-19, que mandou aí a disciplina, né? Como é que é? O coronavírus, é Deus que, aí eu falo sempre, Deus permite que uma mãe chore a morte do seu filho. Ele pode até permitir, mas não é vontade de Deus. Ele pode até concordar com a tua escolha, ele pode até aceitar a sua escolha, concordar não, ele pode até aceitar a tua escolha,
mas ele não concorda com o teu sofrimento. Por isso que Jesus fala, olha, eu vim dar testemunho daquele que me enviou. A nossa missão primordial é fazer a vontade de Deus. O nosso projeto é estar conectado com um projeto que não nos pertence. Um projeto que é maior do que a nossa vontade. Um projeto que envolve a negação do meu eu. A negação do meu desejo. Por isso que esse tempo de quaresma é tempo de jejum, é tempo de penitência, é tempo de reflexão, é tempo de meditação, é tempo de encontro fraterno com a vida. São 11 horas agora em nosso relógio aqui, até cantou já. E nós, vivendo esse tempo de coronavírus, queremos deixar bem claro, ficar em casa não é covardia. Ficar em casa não é covardia. Ficar em casa é aquilo que eu ouvi no domingo do presidente. Ah, não vamos ser moleque, covarde, tem medo do vírus. Não tenho medo do vírus. Mas eu tenho medo de perder quem eu amo. Eu tenho medo de talvez eu pegue o vírus e eu não morra por causa do vírus. Mas aqueles que me amam, que poderão vir me visitar por teimosia, aqueles que poderão me abraçar por eu não saber que estou infectado, venham a óbito por causa da minha omissão, de não querer cuidar do outro. Por isso hoje, o Evangelho de João, quando Jesus fala da sua missão, e ele recebe crédito de todos, é o Evangelho que nos leva a uma única reflexão. A boa nova do reino veio para dar vida, mas a vida não vai ser somente flores. Precisamos passar pela cruz para que aconteça a ressurreição. Deus nos abençoe e nos ajude. Muito bom dia. Obrigado a vocês pela amizade, pelo carinho. Eu sou o Daniel Manato. Vamos nos ver daqui a pouco lá no WhatsApp, no Facebook e também aqui no YouTube. Bom dia.